Bom dia! Estamos começando nessa manhã de quinta-feira, dia 5 de março, o nosso Na Hora do Café. Antes de começarmos o programa propriamente dito, vocês me desculpem se eu estiver um pouco arrastado. Eu estou sem dormir porque fui vítima ontem, no final da tarde, de um assalto e realmente não consegui pregar o olho durante a noite. É uma sensação horrível, eu acredito que infelizmente muitos dos que nos acompanham aqui também já vivenciaram essa situação, então com certeza eu não estou falando nenhuma novidade para quem já viveu um episódio desses. Um episódio desses é muito revelador da nossa fragilidade humana, do quanto você fica refém do cara que fica te encostando, ponteando a faca na tua barriga. No meu caso, levaram apenas o celular e o valor que ele representa, que é também a minha ferramenta de trabalho, e por isso que eu investi bastante em um bom celular para poder fazer as filmagens e tudo através dele. Assim que os dois moleques entre 15 e 16 anos foram embora levando as facas e o meu celular, a primeira coisa que eu fiz foi agradecer a Deus. E no começo dessa manhã de quinta-feira, mais uma vez eu quero agradecer a Deus, imensamente a Deus, por ter me poupado a vida, por ter me protegido, porque eu sei que muitas e muitas vezes as pessoas morrem em situações dessas. Eu apenas entreguei, o aparelho e estamos, digamos, nas mãos desse tipo de gente, certo? Eu, sinceramente, eu fiquei pasmo, porque eu tenho 61 anos e foi a primeira vez que eu fui assaltado. Eu já vivi em muitas cidades, aqui em Brasília eu vivo desde 1987, mas o aumento da violência e da delinquência juvenil é uma coisa que deveria preocupar as autoridades. No entanto, nós temos em nosso país uma cultura da impunidade, uma cultura que premia, parece, esse tipo de ação. Não é por acaso, não é por causa do episódio de ontem, mas eu sempre fui a favor da redução da maioridade penal. E eu nem é 16 anos na minha opinião. Minha opinião é que a maioridade penal tinha que ser aos 14 anos, porque um moleque e uma menina de 14 anos fazem todos os ritos e todas as etapas de que qualquer adulto também faz. Então, vamos lá, certo? O desgaste emocional foi muito grande, não consegui realmente dormir. Vamos começar nosso programa e eu quero reiterar hoje, mais do que nunca, a importância que tem você se inscrever no canal, compartilhar nosso conteúdo, se inscrever, ativar o sininho e principalmente pela situação de nós termos ficado sem comunicação, porque a TIM também é uma porcaria. Assim que aconteceu o assalto, eu fui bloquear o celular. Na TIM foi uma demora, filha da mãe. Faz no site, mas o site não funciona. Eu sempre digo quando eu ligo para a TIM que quem administra o site da TIM deve ser uma empresa de telefonia adversária, provavelmente a Vivo ou a Claro. Nada funciona. Tentei bloquear o e-mail para bloquear o aparelho, também não consegui ainda, já fiz o BO na delegacia, enfim, já fiz toda essa parte e vamos seguindo a vida. Se você quiser ajudar nesse momento, existem várias formas, se inscrevendo, compartilhando o conteúdo em suas redes sociais e, se puder, está aí no monitor o número para depósito numa poupança, porque eu terei de comprar outro aparelho hoje durante o dia. Eu não tenho outra alternativa porque o celular é minha ferramenta, é algo que é importante para o meu trabalho, tá certo? Vamos embora? Vamos para as notícias e agradecendo sempre a Deus porque eu consegui sair com vida desse episódio, tá certo? Ontem, durante o bate-papo da apresentação
Na Hora do Café, alguém perguntou qual era o nome do vereador e de que partido ele era. Sobre o laudo da polícia, confirma que voz em áudios com pedido de propina de vereador de Guarapari. Era a manchete da Folha Vitória. Então lá vai. Trata-se do vereador Marcelo Almeida, conhecido como Dito Xarel do Solidariedade. Uma rápida passagem pelas notícias. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas da Mega Sena de ontem. O próximo sorteio será no sábado que vem e o prêmio será de 55 milhões. Se você, por acaso, apostar e ganhar, não esqueça de repartir pelo menos dar uma partezinha aqui para o canal de Brasília para que a gente possa continuar nessa interação e nessa conversa diária. Há cerca de 3.400 toneladas de óleo armazenadas no tanque do navio encalhado devem ser retiradas entre os dias 8 e 10 desse mês. O mais interessante é que essas toneladas, 3,4 de óleo, elas são para abastecimento do navio, que na verdade está carregado com 275 mil toneladas de minério de ferro pertencentes à mineradora brasileira Vale, aquela do Brumadinho, né? E que serão enviadas para a China. A economia brasileira crescerá mais de 2% em 2020 se as reformas propostas pelo governo forem aprovadas. Segundo o Paulo Guedes, o coronavírus terá pouco impacto. Essa questão do PIB, do PIBinho e tudo isso eu vou tratar no comentário no final do programa, porque quem mais atrapalhou o Brasil ano passado, que foi o Judiciário e o Congresso Nacional, agora, e a imprensa, né, agora se ufanam de terem conseguido que o PIB crescesse apenas 1,1%. É um bando de canalhas. O terceiro paciente diagnosticado com o novo vírus está em isolamento domiciliar e passa bem, informou a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Os 3 casos nessa pegada aí são de São Paulo e um quarto caso que teve confirmação para coronavírus através de um laboratório privado agora terá o seu exame numa contraprova. Então, provavelmente, durante o dia se confirme que no Brasil já há 4 casos de coronavírus. Uma notícia aí para nós que gostamos de redes sociais: o Twitter anunciou ontem que uma nova funcionalidade chamada Flex será testada em primeira mão por usuários brasileiros. Isso se o pessoal lá da CPMI das fake news não achar que tem que também fazer um controle sobre o Twitter, que é tudo que eles sonham é bloquear as redes sociais. Ele é similar ao Stories do Instagram. O recurso permite ao usuário postar vídeos, fotos e textos que desaparecem após 24 horas. Também não podem ser comentadas ou republicadas e não ficam arquivadas após o término do período. O WhatsApp, Snapchat e o Facebook também possuem essa funcionalidade. Vamos embora? Vamos fazer o nosso giro pelas notícias. Correio do Povo: consumo e investimento baixam e PIB fica em 1,1%. Parabéns, Rodrigo Maia. Parabéns, Toffoli. Gazeta do Sul: o país já perdeu 62,4 bi com o contrabando de cigarros. Isso é só o valor de impostos que deixam de ser recolhidos pelo governo. Isso dados desde 2000, só 2000. Jornal NH: concurso com quase 30 mil inscritos será o maior da prefeitura lá de Novo Hamburgo. Notícias do dia de Florianópolis: Justiça enfim autoriza a mudança do Detran. Era um embate se era preciso fazer uma licitação, se podia ser através de carta convite ou como poderia ser feito, mas tudo se resolve mesmo que do outro lado tenha a justiça. Gazeta do Povo:
Bancos quebrados que receberam dinheiro público ainda devem 28 bi. Isso é do tempo do Proer, lá, aquele programa de auxílio e socorro financeiro aos bancos na época do FHC. Lembre-se disso. Folha de Londrina, polícia indicia suspeitos de sequestrar e roubar sobrinha do ministro Sérgio Moro. O episódio foi em fevereiro, dia 17, e um casal foi indiciado. Diário dos Campos, Ponta Grossa tem segundo maior número de unidades de saúde do estado. Jornal do Comércio lá do Recife, vamos passando assim. Se eu estiver muito lento, depois vocês me avisem e a gente conversa, tá? Mas é porque eu realmente, volto a dizer, hoje mais do que nunca terei de ser mantido desperto na base do café. Ontem eu fiquei bem desperto com a faca na barriga, né? Mas hoje é com café mesmo. Vamos embora? Seguimos aqui no Jornal do Comércio de Recife. Rodoviários da Metropolitana vão realizar assembleia nesta quinta para discutir dupla função. Para quem viaja pelo mundo, e existem pessoas que viajam muito pelo mundo, é uma das boas coisas da vida, dificilmente você encontrará em outros países a situação que nós temos no Brasil, onde você tem motorista e cobrador. A maior parte dos países já é por um cartão, ou o próprio cartão. Esse dia até comentei com o dono de uma empresa de transporte coletivo aqui em Brasília, porque que eles não colocam uma opção de uma maquininha de cartão para você chegar ali, passa a máquina de débito. Se eu falar isso, se eu sugerir isso, o Sindicato dos Rodoviários aqui de Brasília me mata. A turma do atraso. Mas tem que manter emprego. Os empregos vão mudando. É a lei. Não existe essa questão de empregos eternos e modelos de trabalho eternos. O Fluminense de Niterói. Vítimas das chuvas terão ajuda financeira do Estado. Folha Vitória. Efeito coronavírus. Empresas do Espírito Santo já registram falta de produtos made in China, feitos lá na China. Essa é uma realidade que eu conversei dia desses com o pessoal aqui da Feira dos Importados, e eles também disseram, olha, vamos subir o preço dos computadores porque o material que vem da China não está chegando. Tribuna do Norte de Natal. Professores do Rio Grande do Norte rejeitam proposta e decretam greve. Com um pequeno detalhe, a governadora do Rio Grande do Norte é professora. Correio da Paraíba. TCE quer que Estado faça intervenção na Prefeitura de Bahia. Lembrando que fica ali na grande João Pessoa, essa cidade. O Liberal de Belém. Chuvas levam 4 municípios paraenses a decretar situação de emergência. A região de Itabuna, PGR, Procuradoria-Geral da República, reforça a denúncia contra a Gedel. Na verdade é contra o Gedel chefe, o irmão dele Lúcio e a mãe deles Marlúcia. É aquele povo que guardava sacos, sacolas, malas, maletas de dinheiro dentro do apartamento. Era um pouquinho coisa, 50 e poucos milhões. Troco para café, certo? Um troquinho só para café. Tribuna da Bahia, governo prepara medidas de crédito para estimular a economia. Cruzeiro do Sul, lá de Sorocaba. Matagal, entulho e falta de iluminação preocupam um bairro. O bairro, no caso aqui, é o bairro Júlio de Mesquita Filho, lá em Sorocaba. A Tribuna de Santos, chuvas na Baixada, tempo de recomeçar. Eu fui pesquisar, dei uma olhada, esse problema das chuvas, dos desmoronamentos e tudo lá na Baixada, já é uma história que se arrasta há mais de um século. Correio Popular de Campinas.
Ato, olha só, observe que interessante isso aí. Ato na Alesp deixa alunos sem aula. Professores da Rede Pública de Ensino de Campinas foram se manifestar na Assembleia Legislativa e deixaram os alunos sem aula. É por isso que a gente fala que a grande diferença entre as manifestações da esquerdopatia e as manifestações dos brasileiros é que, enquanto os brasileiros que trabalham, que investem, que são empreendedores, vão se manifestar num domingo, no dia 15 de março, a turma da vagabundagem vai se manifestar, se não me engano, no dia 18 e 19. Duvido que eles tenham coragem de fazer uma manifestação nos finais de semana. Final de semana, tá bom. Diário do Nordeste de Fortaleza. Icaraí, avanço implacável do mar gera prejuízos. É engraçado, o homem invade as áreas próximas ao mar, constrói, e depois o mar vai lá e retoma e a culpa é do mar. Eu vivenciei isso muitas vezes lá quando eu morava em Florianópolis, quando eu morava na armação do Pântano do Sul. As pessoas construíam até além do limite do possível, do tolerado e do recomendável e depois vinham reclamar da natureza. O ser humano é isso, né? Tem jeito. Campo Grande News. IBGE lança hoje concurso com quase 3.000 vagas temporárias em Mato Grosso do Sul. É o pessoal que serão os recensários, o pessoal que vai participar do censo, né? O Estado de Maranhão, governo, essa é a proposta do Flávio Dino do PCdoB, né? Governo eleva para 35 anos tempo na ativa para militares passarem a reserva. Ou seja, uma situação muito pior do que aquela aprovada na reforma da Previdência aqui no Congresso Nacional. Estado de Minas. Justiça cata ação e suspende greve dos professores de BH. Tribuna de Minas, lá de Juiz de Fora. Paraibuna transborda e alaga bairro industrial. O Paraibuna é um rio com 161 quilômetros, mais ou menos, começa na Serra da Mantiqueira e acaba lá no Rio de Janeiro, se não me engano, no município de Três Rios, alguma coisa assim. Mas ele é fundamental ali para Juiz de Fora. No caso aqui, causou um problema seríssimo. Diário de Contagem. Obras na Regional Ressaca custarão 37,5 milhões. Folha da Manhã de Passos. Para prefeito de Cássia, evasão não está ligada à ação administrativa. Desculpa. Cássia foi a cidade, o município da região ali de Passos que teve a maior evasão escolar. E o prefeito já tentou tirar logo o corpo dele fora. Que isso tem uma coisa que prefeito sabe fazer, é tirar o corpo fora, né? Diário de Uberlândia. Mais de 550 casos prováveis de dengue são registrados em Uberlândia. Não é que eu gosto, eu faço questão de mostrar esses dados da dengue, porque por conta da pressão da mídia e de tudo mais, se fala muito em coronavírus. É preciso falar. Mas o grande mal, a grande ameaça para a saúde pública no Brasil é a dengue e seus correlatos, que as doenças e as mazelas que vêm junto com o vírus, né? Além da morte, é claro. Jornal de Uberaba. Abertas as inscrições para o casamento comunitário. Vamos dar uma passada rápida nas redes sociais. Jornal da Cidade Online. Nós estamos em março, dia 8 é o Dia Internacional da Mulher. Eu fico pensando, pelo que eu estou vendo, o que vai ter de mimimi, o que vai ter de besterol. Já teve aquela deputada Tabata que quer que o governo disponibilize em todos os banheiros públicos do país absorventes para as mulheres. É uma brincadeirinha que custará entre 5 e 8 bilhões. Manda o Lehman pagar, Tabata. E mais,
dificilmente você vai entrar num banheiro público e vai encontrar papel higiênico. São certas insanidades, são certas boçalidades que tem que partir da cabeça de uma boçal que nem a Tabata. Pensa numa deputada imbecil e inútil e que faz de tudo para ocupar seus minutinhos de fama. No Jornal da Cidade Online, olha a manchete. Por considerar machista, Mariana Ximenes entra na campanha para abolir o nome de Tomara que Caia do vestuário feminino. Aquela peça que agora vai ficar como? Esse povo, a turma do mimimi, a turma dos lacradores não tem mais o que fazer, é uma doideira. Justiça em Foco, juiz anula a sentença da Lava Jato por aquela questão das alegações finais, que foi mais uma das belas porcarias que o STF definiu para não só aumentar a morosidade dos processos jurídicos, como para tornar ainda mais lucrativa a ação dos advogados. O Misto Brasília, do meu amigo Gilmar Correia. Seminário debate nesta quinta regularização de terras da União. No caso, especificamente das terras da União aqui no DF. Vamos dar uma passada nas agências, sites, jornais pelo mundo. Se vocês acham que os jornais e que esse povo só no Brasil, eles fazem de tudo para se superar, vejam a manchete do El País de Montevidéu. Como é a égua com a qual Lacalle Pou irá desfilar na Festa da Pátria Gaúcha, que acontece no próximo sábado em Taquarembó? Entenderam como é que é o trem? Rapaz, El Mercúrio hoje no ar, né? Ontem eu não consegui acessar. El Mercúrio de Valparaíso, obras e investimentos buscam antecipar espaço para infectados pelo coronavírus no Hospital Frick. Deutsche Welle. Erdogan aumenta pressão sobre a União Europeia após deflagrar crise dos refugiados na fronteira com a Grécia. A Europa que se dane. Eu já falei, lá é a terra ideal para os esquerdistas, terra de ratazana que nem o Lula. Rádio France Internacional. Direito ao aborto está pendurado por um fio nos Estados Unidos, dizem ativistas no momento em que o assunto é analisado na Suprema Corte. Porque como houve uma alteração na composição da Suprema Corte lá dos Estados Unidos, agora há uma maioria conservadora. E se o Trump for reeleito, como tudo indica, aí sim a situação vai ficar complicada, porque lá só muda quando morre ou se alguém pede afastamento, né? Mas tudo indica que o Trump possa indicar mais 1 ou 2 juízes da Suprema Corte. Hoje já há uma maioria de 6-5, algo assim. Sputnik News. Liderança brasileira na América do Sul era inconveniente para os Estados Unidos, diz especialista. Isso vem na esteira de uma postagem desta porcaria chamada Lula, que diz que os BRICS incomodavam os Estados Unidos. A liderança do Brasil na América Latina foi feita com dinheiro do povo brasileiro, investindo dinheiro que era para ser investido no Brasil e investindo lá fora, em obras no metrô em Buenos Aires, em obras lá na Bolívia, dando inclusive refinaria, em obras na Venezuela, enfim, em obras em Cuba. Liderança, uma ova. Era uma liderança comprada, é mais ou menos que nem um menino mais riquinho dentro de uma área mais carente que chega e compra bola, compra camiseta e vira o dono do time. Lusa, olha só, e eu acabei mandando tudo para frente, mas vamos lá. Lusa, Covid-19, número de mortos na China ultrapassa os 3.000. ANSA, Itália fecha escolas e universidades até 15 de março. Financial Times, Bloomberg abandona campanha para a Casa Branca e apoia o democrata Biden contra Sanders. La Vanguardia de Barcelona, Ronaldinho. E eu faço, essa notícia é destaque lá no La Vanguardia, e as pessoas têm que entender que o La Vanguardia é de Barcelona, e o Ronaldinho foi um dos maiores jogadores da história do Barcelona. Então, Ronaldinho é detido no Paraguai por entrar no país com
passaporte supostamente falso. Por essa razão que eu usei essa manchete, que é a chamada principal deles. Agência Brasil, Secretaria de Ministério da Saúde confirma 3 casos e espera contraprova de um 4º caso de coronavírus, todos eles em São Paulo. Para finalizar, eu quero conversar com você sobre o que restou de aprendizado desse processo, dessa luta pela manutenção do veto 52 e também sobre as questões do impacto da ação de retardar a votação dos projetos do governo Bolsonaro dentro do Congresso Nacional e as ações de ativismo judicial do STF em interferir nas ações do Executivo. O que tudo isso tem a ver? Em primeiro lugar, reforça a importância de nós irmos para as ruas no dia 15 de março. Nós precisamos estar nas ruas. Nós precisamos pressionar o Congresso Nacional. E nós precisamos estar atentos para as eleições de outubro e principalmente para as eleições de 2022, quando nós teremos o compromisso de escorraçar muitos dos atuais bandidos que lá estão. Nós temos que mudar a composição do Congresso Nacional. Eu não sou intervencionista, eu sou um democrata e que acredito que a mudança tem que ser no voto. Às vezes a gente é tentado a uma opção mais simplista, mas vamos sempre privilegiar a mobilização da sociedade e do voto. Então, passou essa chantagem de agora, mas pode ter certeza, o ano que vem vai ser a mesma lenga-lenga. Em 2022, então, vai ser um Deus nos acuda. Por quê? Porque os deputados, porque os senadores estão acostumados a ganhar muitos e muitos milhões no exercício de seus mandatos. E não é dinheiro de salário, e não é dinheiro honesto. Mas é dinheiro que eles ganham através de emendas, através de uma série de maracutaias. Antes eles tinham em seu favor as empresas públicas, as empresas estatais, tudo isso aí para roubar. Como o governo Bolsonaro não fez o toma lá da cá, repartindo, doando, entregando ministérios, é isso aí que deu, vai ser uma chantagem permanente, mas nós podemos mudar esse quadro através do voto. A questão do PIB raquítico de 1,1% é um prêmio pela ação perniciosa do Congresso Nacional. O governo mandou um projeto de lei de reforma da Previdência em fevereiro. Ele foi votado, foi sancionado uma PEC, ela foi sancionada quase no fim do ano. Porque era um jogo de empurra, agora vai, agora não vai, agora vota, agora não vota. Porque se tem uma coisa que move o Congresso Nacional é dinheiro. E a irresponsabilidade. O Nhonho e o Batoré fizeram de tudo para retardar, para atender às demandas do seu segmento, que é o Centrão. De outra parte, o judiciário contribui interferindo, legislando, dando pitaco no que não precisa, no que não é de sua competência. O grande mérito de termos tido esse PIB de 1,1%, quando na verdade se esperava um PIB de 1,4%, 1,5%, 1,6%, é da ação conjunta dessas 3 forças do mal. Do Congresso Nacional dominado pelos bandidos, da mídia que trata de insuflar uma imagem negativa do Brasil através da chantagem e da extorsão. Fui ali ajustar a máquina rapidamente, porque aqui é tudo individual. Mas, vamos lá. Agradecer mais uma vez a Deus por não ter acontecido nada de pior, né? E dizer que nós vamos continuar tocando o projeto do nosso Na Hora do Café e nos encontramos amanhã de novo. Se tudo estiver bem, se tudo correr bem, já com um novo celular.
Um bom e abençoado dia para nós e até lá.